Tempo de recobrar o ânimo e ir à luta. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague ia esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. O texto todo está em 1 Samuel 30, de 1 a 20. Lemos apenas 4 versículos. Precisamos nos posicionar diante do Senhor, buscar a sua face diante das dificuldades, recobrar o ânimo e ir à luta. Enquanto estivermos deste lado da eternidade, teremos batalhas a vencer, gigantes a derrubar e muralhas a saltar. Interessante ler todo o texto. Aqui trata de mais uma das inúmeras investidas dos amalequitas contra o povo de Deus. No episódio em apreço, eles aproveitaram uma das saídas militares de Davi e queimaram a cidade de Ziclague, onde ele vivia com sua família e seus valentes. Saquearam os bens, confiscaram os rebanhos e sequestraram mulheres e crianças. O texto nos ensina que, mesmo servindo ao Senhor com fidelidade, podemos enfrentar grandes lutas e nos estimula ainda a recobrar o ânimo diante das dificuldades, nos fortalecer em Deus e correr atrás dos prejuízos causados pelos amalequitas dos nossos dias. Esses amalequitas se apresentam com muitos disfarces para nos surpreender e assombrar. O grande alvo do adversário é nos tirar de combate. Não podemos perder isto de vista em nenhum momento. Por isso, na maioria das vezes, essas perdas são muito maiores emocionalmente do que mesmo materialmente. Paremos para observar quantas situações adversas temos enfrentado nos últimos tempos. Quantos ataques amalequitas, sobretudo nos lares. As famílias têm sido alvo desses ataques. Percebemos que o mesmo mote usado pelo velho e astuto ladrão homicida, mencionado por Jesus em João 10:10, é usado pelos amalequitas em todos os tempos: roubar, matar e destruir. Os amalequitas do passado foram os primeiros a atacar Israel na travessia do deserto. Eles agiam nas sombras, traiçoeiramente. Espreitavam a hora de maior cansaço e de maior vulnerabilidade do povo de Deus. Eles eram oportunistas, se posicionavam ao derredor, esperando a hora da fraqueza para roubar, matar e destruir. Por isso, Amaleque é considerado um dos tipos do adversário na Bíblia Sagrada. A estratégia dos amalequitas é a mesma em nossos dias. Perdão. Eles eram um foco constante de males, por isso Deus determinou seu extermínio. Vamos olhar para o texto e dali tirar algumas aplicações para a nossa vida hoje. Olhemos aqui para duas estratégias praticamente infalíveis dos amalequitas do passado e vigiemos nos dias de hoje. Primeira estratégia: aproveitaram a ausência de vigilância para atacar. Quando os homens mais jovens partiam para a guerra, ficavam apenas os idosos, as mulheres e as crianças. Foi exatamente aí, nessa hora de extrema vulnerabilidade, que os amalequitas apareceram. Os amalequitas modernos têm atacado nossos lares, exatamente quando abrimos portas de vulnerabilidade. Cuidado, famílias desassistidas têm sido alvo de ações amalequitas. Segunda estratégia: saquearam todos os bens, confiscaram os rebanhos, queimaram a cidade e levaram cativas mulheres e crianças.
Quantos bens nos têm sido confiscados? Parem para pensar. Quantas situações nos têm aprisionado? Quantos sequestros de talentos e habilidades dados por Deus? Quantos sonhos abortados por causa da ação maligna desses amalequitas? Quantos cristãos em Jesus que têm se tornado reféns de pessoas, sentimentos e circunstâncias usadas pelos amalequitas infernais, levantados pelas trevas para destruí-los? Quantos lares saqueados, dilacerados, quantos relacionamentos partidos, quanto talento desperdiçado, quanta falência interior. Ação de amalequitas. E o que dizer quando os amalequitas somos nós mesmos que boicotamos os planos de Deus para nós? Muitas vezes, esses amalequitas vêm travestidos de medos, de acomodação, de autocomiseração, de mediocridade, preguiça. Fomos feitos para excelência. Vamos deixar que nos roubem? O que vamos dizer ao Senhor quando tivermos que prestar contas? Diante daquela situação desoladora, Davi e seus valentes derramaram o coração diante de Deus. Como precisamos fazer isso? Quebrantaram-se diante do Senhor. O choro é lícito, chore a sua dor, exteriorize a sua aflição, mesmo que nessa atitude chegue a passar dos limites, mas faça isso na presença do Senhor. No seu desespero, aqueles homens pensaram até em apedrejar Davi, mas não fizeram, não chegaram a fazê-lo. Muitas vezes em nossas agonias tentamos lançar sobre outros a culpa pelos nossos infortúnios. Até isso é normal, desde que logo recobremos o equilíbrio e voltemos a focar na situação. E quanto a nós, para onde corremos quando as coisas saem do prumo? Davi correu para Deus. Davi se reanimou no Senhor. Só o Senhor tem as saídas para as nossas agonias mais profundas. E as saídas do Senhor são sempre aquelas impensáveis. Naquelas horas mais difíceis, daqueles suores frios que somos acometidos, precisamos buscar nos fortalecer em Deus. Davi, refeito, consulta ao Senhor. Não podemos nos deixar levar pelas emoções, antes precisamos buscar aquele que peleja por nós. Quando buscamos em verdade, com sinceridade de coração, ele se deixa encontrar. A resposta vem sem detença e ele muda a nossa sorte. Glória a Deus. Davi procurou descobrir onde estavam os amalequitas e recebeu a ajuda de quem realmente poderia ajudar. Era importante saber onde estava o inimigo, onde estava a sua fortaleza e ali desbaratá-lo. Onde está a fortaleza amalequita em sua vida? Na preguiça, na acomodação, no desânimo, no medo, na autocomiseração, ou talvez em tudo isso junto, quem sabe? Quando clamamos, invariavelmente Deus envia ajuda, e muitas vezes nas formas mais improváveis ou impensáveis. Por isso espere, a resposta vem. Aliás, está vindo. No caso aqui, ele usou alguém que um dia servira aos amalequitas, mas agora era um instrumento de Deus para ajudar o seu povo. Talvez essa ajuda já tenha sido enviada e, distraídos, não nos demos conta. Davi então reúne os homens e persegue os amalequitas. Aprendemos aqui que não devemos lutar sozinhos. Essa atitude de Davi fala de unidade. A igreja, a família que avança em unidade contra as hostes do mal é vitoriosa. Aquela batalha foi ganha, a maioria amalequita foi destruída, salvo apenas os que fugiram montados em camelos. Isso nos mostra que Amaleque, embora com algumas baixas, não foi de todo exterminado. Continua vivo e ativo no planeta Terra, à espreita de oportunidades para nos atingir. Estejamos atentos, vigilantes e em unidade de oração e com fé persigamos a Amaleque. Qual o resultado dessa batalha? Tudo foi recuperado. Os bens, os rebanhos e resgatados, os queridos sequestrados. Ele fez isso no passado e quer fazer hoje. Deus quer restituir, resgatar e restaurar tudo que em sua vida foi espoliado por Amaleque. E nem gostaria de falar de coisas materiais apenas, mas da nossa interioridade roubada. Recobremos o ânimo, fortifiquemos o nosso coração e vamos à luta.
Usemos as armas espirituais que o Senhor já colocou à nossa disposição e sairemos mais que vencedores. Que o Senhor nos ajude. Amém.